Eu sou a Juliana Cavalcante, você está na TV Sintoniza, seja muito bem-vindo. E nós estamos no terceiro e último encontro da alienação parental aqui na TV, mas não vai ficar só nesses encontros. É terceiro e último desse período. Estão sendo 3 dias maravilhosos para quem está participando aqui. Muito obrigado a todos que estão participando, a todas as pessoas que estão entrando na live, estão comentando, deixando as suas perguntas, os seus relatos. Nós não conseguimos ler tudo, porque, afinal de contas, os profissionais estão aqui passando muitas informações, que eu tenho certeza que respondem muitas das perguntas que estão sendo feitas. Então, desde já compartilha essa live aí na sua timeline, manda nos grupos de WhatsApp, enfim, no Message, pode mandar para todo mundo. Eu tenho certeza que hoje teremos assuntos maravilhosos aqui sendo abordados. Temos novidades a respeito da revogação da lei, que eu tenho certeza que você não pode perder, então fica aí. Nós temos uma novidade muito, muito, muito boa para esse trâmite que está acontecendo. Então, eu já quero dar um bem-vindo e uma boa noite para a doutora Adriana Gomes. Olá, doutora. Boa noite, seja muito Juliana. Bem-vinda. Obrigada, é um prazer estar aqui. Muito obrigada. Agora eu também quero dar um bem-vindo e uma boa noite para a doutora Andréia Calçada. Olá, doutora. Boa noite, tudo bem? Tudo bem. Prazer. Muito obrigada, né? Nesse feriado, vocês disponibilizarem aí o tempo de vocês para estar com a gente. E também, deixa eu ver se o Rashid já está por aqui, que eu também vou colocar ele aqui na tela. Rashid, se você estiver por aí, libera a sua imagem para a gente te ver aqui, para mim te apresentar aqui também. Olá, o Rashid chegou. Olá, tudo Rashid. Bem? O Rashid participando do carro, é isso, Rashid? Que se eu entrar em casa, as crianças não deixam eu fazer nada, não deixam. Eu tenho que ficar trancado no carro para evitar os seus ataques. Maravilha. Sejam muito bem-vindos. Muito obrigada. Hoje, feriado, né? Eu não sei se na cidade de vocês está feriado, mas hoje feriado e vocês estão aqui. Para nós é muita honra ter profissionais que quem não conhece, eu acredito que todos que estão aqui assistindo conhecem, mas quem não conhece esses profissionais vai ficar assim muito maravilhado de quem são e da capacidade que eles têm de falar sobre a lei. Eu fico muito feliz por vocês estarem aqui. Muito obrigada. Tem alguma música aqui em algum lugar? Deixa eu ver se... Não, eu tirei. Bom, agora mutou. Bom, gente, quero dar boa noite. Quem que está aqui? Deixa eu ver quem que está aqui na live. Boa noite, Daniela Andrade, Péricles. Olha lá, o Péricles dando boa noite. Gente, boa noite para vocês. O Péricles, que é uma super ponte para que esses encontros tenham acontecido. Quero agradecer mais uma vez imensamente ao engajamento e o trabalho que o Péricles fez de reunir todo esse povo, todo esse time, que eu chamo carinhosamente de time pesadíssimo, falando sobre esse assunto com realmente informação correta, coerente e concreta a respeito da alienação parental. Então, João Marcelo, Robson, que estava aqui ontem, Simval, seja bem-vindo, Yara Ferraz, João Marcelo, muito obrigada a todos vocês. E, bom, eu vou falar muito menos aqui, porque eu quero ouvir muito mais de vocês. Eu já queria passar a palavra para a doutora Andréia, a psicóloga, doutora Andréia Calçada. Doutora Andréia, que, bom, ela é super famosa, eu já vi ela em outros lugares, e hoje, nossa, é muita honra tê-la aqui conosco. Doutora Andréia, com a palavra. Desculpa. Boa noite, agradeço o convite, Juliana, convite, né, intermediado pelo Péricles. É um grande prazer estar aqui com vocês, falando sobre esse tema num momento tão especial e tão crítico, né, com relação à lei da alienação parental. Então, assim, quero dizer para vocês que eu falo sobre o tema sempre. E é um grande prazer estar falando para vocês e podendo abrir o tema
Na verdade, não sei se essa palavra é ideal, mas é uma das armas que nós temos para prevenção. É informação, é falar sobre o tema, né? Eu atuo na área desde 1998, atuo desde antes, não se falava em alienação parental no Brasil, mas meu primeiro livro do ano 2000 foi sobre falsas denúncias de abuso sexual, o outro lado da história, foi do ano 2000, não se falava nem alienação parental. Né? Então, assim, acho que a gente falava sobre isso, né? A alienação parental existe, eu acho que desde que o mundo é mundo, né? Então, dizer que alienação parental não existe é uma grande falácia, uma grande inverdade. E precisamos sempre falar sobre o assunto. E falar sobre o que é alienação parental, o que não é alienação parental. Eu atuo como psicóloga, como perita aqui nas varas de família do Tribunal do Rio de Janeiro, em varas de família, e atuo como assistente técnica em varas de família e varas criminais também, no Brasil como um todo, né? Uhum. E aí tô à disposição para falar e tirar dúvidas e falar sobre o tema, né? Que é um tema muito complexo, muito delicado, muito fino, né? A gente tem muitos vieses muito tênues, então todo cuidado, né? E essa semana eu ouvi um advogado aqui do Rio, né? Que até trabalho junto com ele em alguns processos, e ele falou uma coisa que eu acho que a gente precisa pensar. Eu falo isso de outra forma, mas ele usou um termo muito, muito bacana, né? Que toda abordagem a processos com família, ele precisa ser artesanal. O olhar precisa ser individualizado, cuidadoso, artesanal mesmo, porque cada processo é um processo totalmente diferente do outro. Por mais que você olhar por cima, ele tenham coisas parecidas, mas... Sim. Então, assim, vamos ser artesanais. E aí eu estou falando não só para nós profissionais, mas estou falando para os pais também. Pais, mães, familiares, vamos olhar com cuidado e de forma artesanal para o que acontece nas nossas famílias, nas suas famílias, nas famílias dos nossos pacientes, dos nossos clientes. Então, eu acho que essa é a primeira mensagem que eu queria deixar aqui, né? Doutora, eu já, desde 98, a senhora atua nessa área, né? Mesmo sem ela ser nomeada, né? Desde já eu queria te perguntar sobre a evolução, que você tem visto de evolução. De lá, de 98 até agora. E aí, assim, isso é uma boa pergunta, Juliana. Na verdade, eu comecei em 98, eu era novinha, né? Tinha 2, 3 anos de formada. Eu fui trabalhar com... Não façam as contas, por favor, mas fui trabalhar com... fui trabalhar com um psiquiatra. E ele era perito psiquiatra em vara de família. E ele já fazia, à época, o que foi parar na lei da alienação parental em 2010, que era a avaliação pericial em equipe. Trabalhávamos conjuntamente, né? E assim, era um trabalho assim, primoroso. E nós, naquela época, identificamos que dentro das avaliações das perícias que eram encaminhadas pelo juízo e que tinham acusações de abuso sexual, um percentual alto daquelas denúncias era falsa, por diversos motivos, né? Então, dali saiu o primeiro livro, que foi em equipe. Então, eu acompanhei depois disso, né, todo o movimento dos pais, né, que já existiam. Então, eu via as dores daqueles pais que, em sua maioria, eram visitantes, né, e após as separações, principalmente, eles viam seus filhos de 15 em 15 dias e não conseguiam participar da vida dos filhos. Então, é uma grande mentira dizer que a lei surge de um movimento contra as mulheres. A lei pode, em alguns casos, ser utilizada dessa forma, mas o movimento não teve esse objetivo e a lei não tem esse viés, né? Na verdade, foi da necessidade daqueles pais, né, que hoje em dia tem um papel diferente, né, e já há algum tempo tem esse papel diferente. Eles querem participar da vida dos filhos, eles querem trocar a fralda, eles querem levar para a escola, querem, né, de não quererem ser só pais de final de semana. Então, o movimento dos pais junto com os profissionais levou
né, a elaboração da lei, a promulgação em 2010. Então a gente acompanhou antes a lei da primeira lei da guarda compartilhada, que não vingou em 2008. Em 2009 tivemos o DVD A Morte Inventada, que eu falei como profissional, não sei se você conhece, Juliana. Então, assim, a gente falava como profissional para o judiciário, mas o DVD foi falar para o judiciário de uma forma através da arte, então tocou muito os juízes, os promotores. Então, gente, foi uma época, assim, muito, muito bonita, assim. Parece que fez assim, ó, a gente falava teoricamente, né, e o Alan falou como pai, como cineasta. Então, dali a gente começou a ver né, a lei. Então, foi promulgada em 2010, e aí os juízes passaram a entender do que a gente estava falando, e a coisa caminhou, né? Houve evolução, houve uma boa evolução. E às vezes tem alguns pais que não gostam quando eu falo disso, assim. A gente teve evolução, né? Não é a evolução que se queria. Sim. O que eu posso dizer é que de um tempo para cá, e eu estava falando isso anteriormente para vocês, quando começou essa movimentação para a revogação da lei, me parece que o judiciário deu um passo atrás, né? Então, assim, por exemplo, o que acontecia, né? Quando eu comecei a trabalhar, os pais que eram acusados de algum tipo de abuso, eles perdiam contato completamente com seus filhos. O que a gente conseguiu, né, com a promulgação da lei, com todo esse trabalho feito de conscientização. Então, assim, a gente consegue, né, numa grande maioria dos casos, manter a convivência, mesmo que seja de forma monitorada, assistida. Sim. Né? Então, era uma coisa que não acontecia. Os meus primeiros clientes da área jurídica, eles tinham ficado sem ver os filhos, assim, 7, 8, 9 anos. Meu Deus. Existia, por exemplo, uma montanha. A criança, ela passava às vezes fora a abordagem, né? Fora o interrogatório da família, ela passava pelo IML, ela passava pelo pediatra, ela passava pelo juiz, que hoje em dia isso não acontece. O juiz, o promotor, todos eles faziam oitiva e abordavam a criança sobre o relato do abuso. Nossa. Aí ele passava, às vezes, pela delegacia, pelo hospital. Aí ele passava por umas 4, 5, 6, 7 perícias. E quando você via, a criança estava massacrada, o relato contaminado, e você não... Então, assim, isso ao longo do tempo, né? Temos o depoimento especial, escuta especializado, os juízes já não abordam mais a criança para fazer a oitiva. Então, assim, muitos pais conseguem, pelo menos, né? A gente tem a guarda compartilhada hoje, que é regra, tá? Aí vão dizer, Andréia, mas a guarda compartilhada às vezes é só no papel. Mas, assim, para quem começou lá nós tivemos avanços. O que eu vejo de uns 3 anos, né, ou mais para cá, é que realmente, assim, o judiciário botou um pé atrás. Com a pandemia, mais ainda, né? Então, nós precisamos, e nós estamos, né, nessa briga, nessa luta para dizer, olha só, a lei da alienação parental é uma lei protetiva, né? O mau uso da lei não é culpa da lei, né? Sim. Então, é isso que a gente está brigando. Então, não sei se eu respondi a tua pergunta, sim, mas assim, com certeza. Assim, olha só, para quem começou lá em 98, né? Exatamente. 20 anos atrás, é porque realmente quem está hoje, né, e afastado de seus filhos, com vínculos fragilizados, diz mesmo, puxa, nada acontece. Olha, se hoje nada acontece, vocês imaginam 20 anos atrás. Nossa, impossível. Né? Impossível. Pai que queria levar o filho para escola, pai que isso, que besteira. Né? Olha só, pai tem que ver de vez em quando. E, gente, eu ainda escuto isso hoje em dia. Acreditem se quiser, eu ainda escuto. É muito primitivo, né? O pensamento ainda é muito primitivo. Bom, Exatamente. mas não posso deixar de dizer aqui, pessoal que está aqui na live, muito obrigada, boa noite, sejam super bem-vindos. E não se esqueça de subir a hashtag A Lei Fica, porque a gente tem subido essa hashtag todos esses dias, e todas as lives têm dado quase 200 comentários aí. Então, quanto mais hashtag subir, para mais pessoas, o Facebook vai entregar essa live. Eu tenho certeza que essa informação é muito importante, e até quem acha que não precisa dela, precisa sim. Bom, agora eu quero dar mais uma vez bem-vindo para a doutora Adriana Gomes. E, doutora,
Nós temos uma super novidade, né? Que deixou aqui a gente... Uau! Porque não podia fechar com chave de ouro esse encontro, esse evento, né, de 3 dias aqui, que é a novidade que a doutora Adriana Gomes vai dizer agora. Aliás, doutora, pode falar sobre o seu currículo, sobre onde você atua, que são muitas áreas. Então, por favor, com a palavra, doutora Adriana Gomes. Boa noite, Juliana, Andréia, Rachid. É um prazer estar aqui, a convite do Péricles, né? Eu já vi aí que tem o Vinícius Ferreira, a doutora Daniela, minha amiga, lá da OAB Lapa. Eu sou advogada, familiarista há muito tempo, né? Há mais de 20 anos. Também não quero que ninguém faça conta, né? Como disse aí a nossa colega André. E eu advoguei desde o início da minha carreira com direito de família. E eu sou a favor da terminologia advocacia artesanal, viu, André? Alguns clientes não gostam, mas a gente precisa realmente trabalhar com a questão de forma artesanal, né? Essa semana foi uma semana que nós debatemos no início da semana, né? Aí fazendo logo de início trazer essa questão que a Juliana apontou. Estamos lá o mês de abril todo falando, mês de combate aos atos de alienação parental. A maioria aqui sabe o que é o ato de alienação parental, mas é importante falar novamente, né, que considera-se ato de alienação parental a interferência na formação psicológica da criança ou do adolescente, promovida ou induzida por um dos genitores, não é, portanto, uma questão de gênero, é uma questão de poder, pode ser pelos avós ou pelos que tenham a criança ou adolescente sob a sua autoridade, guarda, vigilância, para que essa criança repudie um dos genitores, causando total prejuízo ao vínculo afetivo dessa criança com um dos genitores. Como é que isso acontece, meu Deus? Acontece depois da separação, acontece no meio da guerra, né, de conjugalidade do casal, acontece às vezes dentro do casamento. Às vezes o pai ou a mãe, eles ficam já trabalhando isso lá e falando para a criança que o papai é isso, que o papai faz aquilo, e implanta falsas memórias sobre um dos dois, ou da mãe para com o pai, ou do pai para com a mãe. Eu gosto de falar que a questão não é de gênero, porque alguns pais me procuram, algumas mães me procuram para definir essa questão, para discutir essa questão, e me trazem atos alienatórios, não é? Atos de alienação parental. E a lei é muito clara com relação a esses atos. Né? Nós não falamos de síndrome de alienação parental na Lei 12.318, como bem coloca lá quem pediu a revogação da lei. Não, nós falamos de atos de alienação parental, aqueles atos, realizar a campanha de desqualificação, de conduta do genitor no exercício da paternidade, dificultar o exercício da autoridade parental, que está lá no artigo 21 do ECA, que tem que ser igual, que tem que ser equilibrada. Então, quando um pai dificulta esse convívio do filho com outro, às vezes dentro do casamento, por que não? Fora do casamento piora, porque eles estão brigando, não é? Eles estão discutindo patrimônio, conjugalidade mal resolvida. Poxa vida, você tem que ficar comigo, não é? Por que muitas vezes o pai não quer a criança? Ele quer saber como é que está a mãe. Por que muitas vezes a mãe utiliza a criança como moeda de troca? Porque ela não quer que o pai se insira aí e trave aí um novo relacionamento, siga a vida. Só que nesse meio todo se esquece da criança, que não tem nada a ver com essa guerra, que só quer ser ela mesma, que só quer amar os dois juntos, que não entende essa guerra, essa confusão toda, não é? Então, é isso o ato de alienação parental, é quando eu quero segurar a criança, é meu, é só meu, ou para o papai, não, você vem aqui visitar a cada 15 dias, que frase é essa? Ah, mas isso é ato de alienação parental? Nem sempre. É importante discutir, conhecer, ler a lei. Alguns clientes saem do meu escritório com contrato de prestação de serviço e a lei lá na pastinha, olha, leia, enxergue o que é, não faça isso. Não diga que a mãe está fazendo ato de alienação parental, quando, na verdade, ela não está fazendo nada disso. Não diga que o pai está fazendo quando ele não está fazendo. Tomem cuidado,
Por quê? Porque os efeitos dos atos de alienação parental, eles são irreversíveis, são sérios demais. A lei fala que são indeléveis, não dá para apagar. Ou seja, lá na frente, essa criança que sofreu os atos de alienação parental poderá, então, estar tendo caracterizado aí a síndrome da alienação. Por isso que eu quero definir que ato de alienação não é síndrome, porque quem ataca a lei diz que ato de alienação, que a lei é baseada na síndrome da alienação parental. E traz a questão de Gardner, e fala que a lei é para proteger o pedófilo, e não é nada disso. A lei é para proteger a criança e o adolescente. A lei é para tornar mais fácil o trabalho do advogado que precisa declarar esses atos numa ação. Uma ação declaratória dos atos de alienação parental. Nem precisa ser uma ação declaratória. Você pode muito bem entrar com uma ação de divórcio ou discutir lá o regime de convivência, que eu já não chamo mais de guarda, eu já não chamo mais de visita. Eu digo que essa criança precisa ter um regime de convivência equilibrado, estipulado. Pode ser lá dentro do meu escritório, pode ser lá na frente do juiz, uma audiência conciliatória, uma audiência de mediação, pode ser lá dentro da casa do casal e traz só para homologar, ou nem homologa. O que é importante é que essa criança tenha convívio equilibrado com o pai que a gerou, com a mãe que a gerou, ou com quem funciona como pai ou como mãe. Não é? Não é mulher e homem, não é de gênero. É quem funciona, é quem desenvolve a função materna ou paterna. Essa criança precisa disso para estar bem. Ela não vai ficar bem, ela vai ter sérios problemas durante a vida dela, e a Andréa vai falar muito melhor do que eu sobre isso. Mas por que eu estou falando tudo isso? Porque eu sou advogada, familiarista, trabalho ali no bairro da Lapa, em São Paulo, faço um trabalho artesanal, preocupada com a criança e com o adolescente. E eu falo sempre que o advogado familiarista, ele tem um ministério a ser desenvolvido. E é o ministério de saber que ele tem algo precioso nas mãos, que é o interesse da criança e do adolescente quando existem filhos na relação. Eu não posso só olhar para os interesses do pai, nem muito menos olhar para os interesses da mãe. Eu preciso enxergar os interesses da criança. E, às vezes, você não fala o que o cliente quer ouvir, não é? Exatamente. Isso é um problema, não é? Você vai procurar o advogado e quer ouvir coisas, mas você não vai, muitas vezes, o advogado conhecer os efeitos dos atos alienatórios em questões conflituosas que envolvem atos de alienação parental, ouvir o que você quer. Porque, muitas vezes, o que você está fazendo é o que alija você do seu filho, é o que afasta você do seu filho. Mas, para terminar aqui, eu quero dizer para vocês o seguinte. Nessa segunda-feira, nós discutimos, eu faço parte de vários grupos de estudos, né? Eu fiz capacitação lá com a turma da Glícia, na PUC-Rio, fiz lá no Ministério Público do Rio de Janeiro, no IERB, aí traz o pessoal do IBDFAN, sempre fazendo curso. Nós temos o grupo de estudos de alienação parental ali na OAB, subseção Lapa, que é a CDFAN, nosso grupo GEAP, e discutindo. Nós temos lá na Lapa um advogado, que também é deputado federal, doutor Vinícius de Carvalho, que já nos ouviu muitas vezes, já nos deu oportunidade de fala para tratar do tema da alienação parental. E nessa terça-feira ele foi a Brasília, e depois de conversarmos com a assessora dele, com ele então resolveu fazer um requerimento para fazer um apensamento dos projetos de lei que buscavam a revogação da lei. E graças a Deus, eu digo graças a Deus, porque eu creio muito que essas questões são questões que a gente precisa mesmo se unir. Esses projetos, através desse requerimento, têm aí a chance de serem analisados por alguém capacitado. Então, esse projeto de lei que estava tramitando a toque de caixa, que é o 6.371 de 2019, foi apensado ao 10.182 de 2018, ao 10.712 de 2018 e ao 6.008 de 2019. E acreditamos, e nós precisamos nos unir para isso, que alguém capacitado vai se debruçar sobre esses projetos, esses pedidos de revogação, para poder enxergar qual é a motivação dessa revogação. Eu não posso pedir revogação de uma lei que está aí há 10 anos, nos ajudando para a proteção da criança, com argumentos totalmente falhos, e pedir para revogar toque de caixa sem uma audiência pública, por exemplo, que é o caso desse 6.371.
Então, nós temos hoje essa notícia boa desse pedido de apensamento desses projetos, esses pleitos de revogação da lei. Inclusive, hoje cedo, num dos grupos de estudo, Vinícius Ferreira, que é meu amigo, uma pessoa que também se dedica a isso, presidente da Anfipa, ele estava lá vasculhando e viu André, viu Juliana, viu o Rachid, que realmente estão tramitando aí apensados, e isso para a gente é um alento, pelo menos a gente sabe que não vai ser votado aí a toque de caixa, né, sem que haja uma análise adequada sobre isso. Então, respondendo a Juliana, eu sou advogada, trabalho com conflitos que envolvem atos de alienação parental. Acredito que os atos de alienação parental precisam ser conhecidos, discutidos, repudiados, combatidos. Nós precisamos nos unir em prol dos interesses da criança e do adolescente. Eu quero devolver para a Juliana, quero ouvir a Andréia, porque eu sei que ela tem um trabalho muito artesanal, muito dedicado, muito sério sobre esses estudos. Nós sabemos que para declarar os atos nós nem precisamos do estudo, né? Porque com a lei, olha só que coisa, com a lei, está lá, o rol não é taxativo, é exemplificativo, mas o magistrado que tem conhecimento da prática dos atos de alienação parental, ele pode de pronto, como em alguns processos meus já aconteceu, declaro aqui que está acontecendo o ato de alienação. E o que eu faço com essa declaração de atos de alienação parental? Eu posso pegar essa declaração de atos e dizer, tá bom, excelência, então vamos lá, vamos alargar o regime de convivência, vamos botar essa criança para estudar, para ver a extensão desse ato de alienação. Vamos ver como é que está a cabecinha do papai e da mamãe. Será que esse casal não precisa de um estudo? Será que esse casal não precisa de ser constelado? Não precisa conversar? Olha aí essa denúncia que a mãe fez. Falsa denúncia, aquela protetiva que ela buscou, ou aquela denúncia que o pai fez séria contra a mãe, não precisa ser visto essa comunicação, inclusive, das competências, o juízo de família, com o juiz da vara de infância, com o juiz lá da vara de violência doméstica, para entender que esse casal está conflitando. A discussão deles não é parentalidade, porque eles têm filhos juntos. A discussão deles é de conjugalidade. Então, é isso que nós devemos estar atentos, Juliana. Eu agradeço, viu? Obrigada. Imagina, maravilhosa, maravilhosa mesmo. Eu queria ler um comentário aqui do Vinícius para a doutora... Ele vai cobrir a doutora agora, mas eu gostaria de ler aqui. Os adultos precisam parar de serem insensíveis às questões das crianças. Quantas crianças sonham com os pais juntos novamente? Se isso é comum, como negar que o afastamento e a cobrança que a criança desgoste ou desame um ou outro genitor? O estresse tóxico gerado impede o desenvolvimento físico e emocional da criança. Isso nada mais sabido pela doutora Andréia, dos danos, porque a doutora Andréia está há 20 anos estudando essa causa. E hoje ela vê adultos que ela estudou lá atrás. Então, quando eu falei de evolução, também falei sobre isso. Você conseguir ver pessoas que lá atrás se tornaram adultos totalmente difíceis, né? Com danos irreversíveis, talvez. Então, gostaria que a senhora falasse um pouco sobre isso, doutora, sobre os danos, né? Sim, sim. Na verdade, o que nós vemos, assim, o que eu percebo que fica como dano principal e mais claro é a forma como essas pessoas vão se relacionar, né? O relacionamento afetivo dessas pessoas fica muito comprometido, né? A questão da confiança, né, que se estabelece, né? Porque o que acontece é que na alienação parental, a base de confiança fundamental para o desenvolvimento psicológico, né, psíquico de uma criança, ele fica abalado. A estruturação interna da criança, ela se desenvolve na referência com essas pessoas significativas, com as famílias extensas, de ambos os lados, né? Então, isso fica fragilizado, né? E a percepção de mundo dessa criança fica distorcida. Então, a forma como ela vai lidar e se relacionar nos relacionamentos futuros dela
fica muito comprometido, né? A questão da confiança, da interação, ou ela passa a reproduzir os padrões aprendidos nesse relacionamento, que é um relacionamento abusivo, ou ela vai compreender que né, se ela foi alienada do pai, né, que os homens não prestam, que os homens são abusadores, se foi a mãe, que são, exemplo, mães que são negligentes, que mulher não é coisa boa, que mulher é prostituta, né, e assim, dependendo da motivação da alienação. Então, o que eu vejo, né, assim, é uma coisa, né, e aí se fala muitas vezes dessa coisa da pacificação, né, e aí, assim, a prevenção à alienação parental, né, e que se fosse bem feita, como não é na maioria das vezes, né, e aí a doutora Adriana estava falando sobre isso, se desde o início o judiciário entrasse, né, no início desses processozinhos lá, para dizer, olha só, você não pode fazer, se continuar fazendo, você vai, sei lá, ter o tempo de convívio invertido, você vai tomar uma advertência, né? Se isso fosse feito desde o início, como é feito em muitos países, isso talvez pudesse estar sendo prevenido, né? Mas, assim, tudo aqui é muito lento, tudo é muito solto, tudo muito corre, né, muito frouxo, então... e aí o que a gente vê é o que você vê, por exemplo, no DVD da Morte Inventada, né, que foi feito em 2009, mas ele é muito atual ainda, né? Então, só para vocês terem uma ideia, né, que eu acho bacana a gente poder ilustrar, eu tive uma paciente, que ela foi minha paciente há uns anos antes, e voltou depois porque ela tinha ela era muito ciumenta com o marido, e ela tinha medo de ser abandonada por ele. Então ela ficava controlando obsessivamente a vida dele. E aí você sabe que na primeira vez que eu atendi, eu não tinha identificado isso. Aí ela mesma falou assim, Andréia, sabe que eu acho que eu fui vítima de alienação parental? E os pais dela são casados até hoje. São casados até hoje, estão casados há 30, 35 anos. Olha que coisa interessante para ilustrar essa questão da consequência no relacionamento psicológica e emocional, e que passa para o filho dela. E aí foi bom que ela veio fazer terapia, porque ela consegue embarrear isso, né? Então, por isso que eu falo, assim, estou falando demais, mas o autoconhecimento é a chave de tudo. Pais, se autoconheçam. É a base do bem-estar do seu filho, né? Claro que você não vai fazer pelo outro, mas pelo menos já é uma parte. Então, ela veio me contar, e assim, eu sabia disso muito por alto. O pai tinha, ele tinha vício por jogo, bebia muito, saía com mulheres, e aí essa mãe sabia disso e controlava ele, e aí tinham altos conflitos, assim, em função disso. E aí o que ela fazia, né? Ela chamava a criança, que devia ter uns 10 anos na época, e dizia assim, olha só, se prepara, porque um dia seu pai vai embora, ele nunca mais vai voltar. E você vai perder o seu pai. E aí ela diz que ela virou adolescente, 15, 16 anos, que, gente, é uma fase crítica, né, para alienação parental. Então, por isso a gente precisa prevenir, porque na adolescência é um caos. Então, que ela tinha conflitos, assim, quase de agredir aquele pai. Né? Mas no fundo, né, a imagem que ela internalizou por causa da alienação parental é de que aquele pai não dava valor a ela e ia abandoná-la a qualquer momento. Sim. E isso ela transpôs, só que assim, até ela conseguir fazer aquele link, ela precisou vir para terapia, porque era um casamento bacana, o marido dela bacana. Exatamente. Né? Então, assim, eu acho que é um exemplo bacana para entender isso, assim, né? Uma pontinha de um estrago, né? Vocês imaginam nas acusações falsas de abuso físico, psicológico, sexual, onde a criança, pela fala repetitiva, acaba acreditando realmente que foi abusada. E as sequelas são muito parecidas. Então, é isso, é estrago, né? Então... Verdade. Bom, tem muito comentário aqui, pessoal. Inclusive o Péricles colocou aqui, Ju, convida o Vinícius Ferreira para participar. Já está convidado publicamente aqui. E eu costumo fazer esses convites ao vivo, porque não tem como falar não num convite ao vivo. Não tem. Então, já está convidado, Vinícius. Tem um comentário, eu vou passar a fala para o Rashid,
Mas tem um comentário da Vânia. Vânia Cristina, seja bem-vinda, Vânia. Sou professora, observo claramente os reflexos negativos da alienação parental no processo de alfabetização das crianças. Isso pega muito, né, doutora? É algo que reflete e a primeira pessoa que identifica, eu acredito, que seja o professor. Sim. Porque a gente não leva ao psicólogo primeiro, a gente não vai ao advogado, a gente vai à escola. Então, o professor que está muito ligado a tudo isso, que ele também tem que reciclar toda vez, ele precisa estar sempre muito ligado a todas as leis para poder identificar mais perto, né? Porque ele está ali com a criança 6 horas, né? Que agora a pandemia está muito difícil, mas ele fica ali 6 horas com uma criança, 4, 5, 6 horas. Então, ele identifica até mais do que o próprio familiar, né? Sim, sim. E na verdade, assim, até em cima do comentário da Vânia, a alfabetização tem a ver com expressão, né? Do poder expressar, do poder crescer, poder se posicionar, né? E essas crianças, elas ficam muito podadas de se posicionar, de dizer, olha, eu gosto da minha mãe e eu gosto do meu pai também, né? Então, assim, eu tenho uma criança que ela tem 5 anos, assim, ela não está conseguindo aprender a falar. Ela vai fazer 6 anos, ela traz falhas na fala, né? Na estruturação da fala. Então, e é uma criança que eu estou avaliando ainda, mas que eu já estou identificando que existe uma alienação parental por parte do pai, né? Então, é uma criança que está regredida, fala como um bebê, essa criança vai fazer 6 anos e não sabe falar direito ainda. Então, meu Deus, né, essa questão, né, e eu acho importante você ter falado, os professores são fundamentais tanto na identificação quanto na orientação a esses pais, assim como o próprio advogado, né? Eu sempre falo assim que um bom advogado, e um advogado como a Adriana que tem um olhar artesanal, um olhar de família, porque muitas vezes esses processos, eles são os primeiros, né? Claro que o professor vem antes, mas vai parar lá. Então, se você tem um advogado que é litigante, né, e que insufla aquela situação, coitada da criança e do adolescente, né? Exatamente. Faça um comentário rapidamente, Juliana. Claro. Sobre esse ponto que a doutora Andréa passou aí. Sabe, Andréa, essa questão de ter um olhar artesanal é importante, porque, como eu disse, a questão não é de gênero e a questão também não é de condição social, né? Eu tenho o caso de 2 médicos, um deles é psiquiatra, tá certo? Então, assim, a situação em que estão lá, eles, e ele dizendo, peraí, tá fazendo mal para a criança, e ela também médica, enxergando, sabe? Mesmo assim, travando deixando a conjugalidade superar o interesse do filho. É muito Medeia a condição, né? E Medeia, pessoal, para quem não conhece, vem lá da história, lá atrás, romana, grega, lá atrás, falando daquela mãe que teve lá o seu relacionamento rompido, o pai das crianças dela iniciou um novo relacionamento e ela, para se vingar do pai, mata os filhos. Tá? Há dias atrás apareceu uma mulher, os vídeos circularam nos grupos de estudo, uma mulher que pedia para a filhinha dela se despedir do pai. Nós vamos morrer, se pede do pai. Horas depois ela jogou o carro em cima de um caminhão. Ou seja, é objetificar demais a criança, sabe? É colocar a criança como se não fosse nada. Quem é essa criança? A criança não tem direitos, é abuso moral. A lei 13.431 vem lá no rol dos tipos de violência, ela traz o ato de alienação parental como formato de violência grave. Não é crime, não está no Código Penal, mas é uma violência grave. E se você fizer um paralelo, você vai chegar em condutas bem criminosas, tá? Mas eu entrei, na verdade, eu te atropelei para falar uma coisa. Eu venho colocando os meus contratos de prestação de serviço, Juliana, Rachid e Andréia. Se eu identificar atos de alienação parental, eu vou poder rescindir o contrato de trabalho. Há clientes que eu já acompanho, que eu identifico, que eu não fiz isso lá atrás, mas desde que eu fiz o curso de capacitação lá na PUC-Rio, o pessoal da Glícia, sabe? Eu falei, não, eu vou mudar o meu contrato de prestação de serviço. Se eu identificar
eu vou me dar o direito de rescindir esse contrato de trabalho, inclusive. Por quê? Porque eu estou ali junto com ele, então. E por que não falar dos advogados que promovem os atos de alienação? Não some com a criança. Não, gente, é criança. É criança, é vulnerável, não sabe se defender, é sério demais. Ouvindo o André falar, essa criança lá na frente, ela não se relaciona bem, ela não trabalha, ela não fala, não faz nada. É isso que você quer para seu filho? Pensa. Fica aí para pensar durante a live. Tá? Deixa eu devolver, porque eu falo muito, Exatamente. Imagina. Juliana, deixa eu... Posso pode falar? Pode falar. Porque eu acho que a Adriana estava falando uma coisa que assim, é muito importante, né? Porque, como eu havia falado anteriormente, a alienação parental ela é muito tênue, né? Então, a avaliação desses processos, como eu falei, precisa ser artesanal. Porque, assim, às vezes a gente coloca tudo dentro do mesmo saco, só que as situações e os processos, eles são diferenciados. Né? Então, existem sim, por exemplo, situações, eu vou levantar aqui para vocês, e eu acho que muita gente não vai gostar do que eu vou falar, mas eu vou falar. Às vezes, tem pessoas que são alienadoras, mas elas acreditam no que elas estão falando, vocês sabiam? Existem pessoas, mulheres e homens, que, por exemplo, têm uma psicopatologia, têm paranoia, por exemplo, e elas acreditam naquilo. Meu Deus. Existem aqueles alienadores que fazem por perversidade, como eu já tive alguns, e a coisa fica claríssima, né? Existem alienação dos dois lados, né? Bilateral. Existe aquele que faz a autoalienação parental. Ele possui algum problema na relação com o filho, ele vai dizer que o outro que aliena, né? Então ele pode ser abusivo, ele pode ter provocado abandono afetivo, por exemplo, né? Como eu tenho um caso de um pai que ele sumiu por 3 anos e quando voltou, a filha tinha uma mágoa danada e aí não queria estar com ele e dizer que era a mãe que ele estava alienando. Então, por isso que eu digo que tem que ser artesanal. Da mesma forma que a Adriana está falando, que existem pais e mães que alegam alienação parental, mas na verdade eles é que alienam. Né? Ou eles que estão cometendo algum tipo de prática abusiva, ou estão com dificuldade no relacionamento. Então, por isso que eu acho que a base disso tudo é assim, pais e mães, vocês precisam de todo o apoio. Você pode estar sendo alienado? Pode, com certeza. Eu vejo muito caso de alienação parental, do levinho que podia ser resolvido lá com a atuação do juiz, até o médico. Eu, como perito, eu recebo coisas das mais cabeludas que vocês imaginam, né? Alienação parental grave, com psicopatologia. Eu já tive situação onde, para acusar o pai, depois da 3ª acusação de abuso, a mãe abusou da criança, só para vocês terem uma ideia. Né? Meu Deus. Meu Deus. Então, assim, são coisas, assim, gravíssimas. Então, assim, eu não estou dizendo que a alienação parental é grave, eu vejo cada coisa absurda. Só que a gente tem que ter esse olhar artesanal. E que vocês, pais, possam o tempo todo olhar para vocês e dizerem: bom, deixa eu ter esse olhar artesanal sobre a minha pessoa, a forma como eu atuo, como eu lido com o outro, né? E poder ouvir as pessoas em volta, como eu acredito que muita gente está ouvindo aqui, tem ouvido, tem participado, para poder refletir. Né? Sim, então, sim, é isso, verdade, isso, doutora. Tá. Bom, eu vou colocar aqui o comentário que o Péricles colocou. A história do Rashid Saab Cunha é pesada. Bom, Rashid, muito boa noite, seja muito bem-vindo. Gostaria que você, se puder, compartilhasse o seu relato. Acredito que tem pais que não conheçam. Se aqui todo mundo te conhece, tenho certeza que alguém que vai assistir não conhece a sua história. Eu gostaria que você pudesse compartilhar com a gente. Boa noite, né? Eu sou professor da Faculdade Tecnológica do Estado do Rio de Janeiro e já estive também O meu áudio está bom? Tá ótimo. Opa, certo. Então, eu já estive também na área social do governo do Estado do Rio de Janeiro, na rede de proteção social,
trabalhando com o governo, né? Em vários programas de ações sociais. A minha formação, né, é geografia e sociologia, mas eu sempre trabalhei muito com a área de saneamento, né, a questão socioambiental, muitos anos dentro da área de pesquisa da universidade, né, praticamente de 98 até 2010, eu tive mergulhado na pesquisa científica, produzindo meu mestrado, meu doutorado, e nunca ouvi falar de alienação parental, né, e outras questões de gênero que fossem favoráveis ao homem. Nunca. Isso estando mergulhado dentro da Secretaria de Direitos Humanos, dentro da Secretaria de Ação Social, de governos que foram muito socialistas, na universidade pública, em seminários e lendo relatórios, paper da área socioambiental, da área de políticas públicas. Em todos esses anos, até 2018, eu nunca ouvi falar sobre a lei da alienação parental e nas questões de gênero, qualquer defesa do homem, né, da questão masculina da relação. Eu sempre fui bombardeado na universidade, nos setores de defesa pública, né, no judiciário, nas secretarias e nas organizações voltadas para a sociedade, bombardeado de que a violência contra a mulher era algo de uma imensidão tão grande, né? 60% dos homens têm tendência à violência, né, doméstica, 60%. Quer dizer, se eu pegasse 10, entre o meu pai, o meu amigo da universidade e um bandido, né, do tráfico, assaltante de banco, entre eles, a cada 10, 6 seriam muito violentos em casa, né? Depois de 2018 e conhecer essa questão mais a fundo, quando eu comecei a participar, né, me indicaram, eu comecei a participar de canais das redes sociais, né, como da Silvana Fap, do Vinícius, canais como do Viking de óculos, e ouvi falar dessas questões, né, e o dia que eu assisti a tese, né, de mestrado da Thaís Azevedo, né, é que eu comecei a perceber que existia um outro lado oculto que eu não imaginava, porque eu passei, né, de 2012 a 2018 sofrendo dentro da vara de família e do GCRIM, sofrendo muito, né, com a minha questão, né, de maus tratos, né? Porque o que eu vou falar aqui, né, eu vou deixar muito claro, a alienação parental é somente a ponta do iceberg, alienação parental. Então, as primeiras evidências depois da separação, né, que eu tive 2 filhos, né, com essa genitora, né, a mesma genitora, eu tive 2 filhos com ela, e com 3 meses, né, de idade do segundo filho, né, foi 2008 nasceu o primeiro, 2009 o segundo, e com 3 meses de idade do segundo filho, ela saiu de casa, né? Ela durante a gestação do primeiro filho, né, algo que conseguiu mascarar muito a situação, eram gêmeos, né? Houve a falta de desenvolvimento de um dos gêmeos, né? A morte, né, do bebê, né, durante a gestação, e
nós tivemos a gravidez de risco. Eu levei até a Universidade do Estado, né, onde eu trabalhava e conhecia todo mundo. Lá tem um setor de gravidez de risco muito avançado, né? Então ela foi tratada ali e logo depois foi diagnosticado que ela estaria com depressão pós-parto. Então foram acontecendo momentos de violência que eu fui entendendo como depressão pós-parto, né, etc. E ainda não tinha noção que eu tinha um relacionamento, né, que eu estava casado com uma pessoa que tinha problemas psiquiátricos muito graves, né? Porque quando você casa, a família do outro lado não te fala nada, né? Só vão relatar para você depois que você se separa. Ela sempre foi uma pessoa muito problemática e violenta desde criança, né? E depois eu fui perceber também pela história dela, né, que não me cabe aqui contar a história de outra pessoa, que havia realmente no relacionamento do casal, né, o pai e a mãe dela, um problema seríssimo de alienação parental, né, entre outros. Né? Então, era uma pessoa que já vinha, porque os maus tratos para a criança trazem problemas irreversíveis para o ser humano, que eu vou revelar aqui, são irreversíveis. Não tem como mais você controlar. Às vezes a pessoa me diz, não, você agora está com a guarda dos seus filhos, tudo vai melhorar. Em 10 anos pode ser que melhore alguma coisa, mas os problemas são irreversíveis. Em 2009, né, houve a separação, né, com 3 meses de nascido do meu mais novo, né? E no ano seguinte, né, houve o problema com a separação. Eu comecei a depositar a pensão alimentícia na conta da genitora, não houve até ali uma ação judicial, né? Só que com uns 9 meses depois, ela começou a evitar que eu pegasse as crianças para visita, né? Porque eu sempre, todos os fins de semana, todos os feriados, durante todas as férias, eu sempre fiquei com as crianças, né? Fora o horário da escola, né, do jardim, do maternal, eu ficava a maioria do tempo com eles, né? Mesmo eles tendo residência na casa da avó materna, né? Que ela, quando nós separamos, ela voltou a morar com a mãe, né? Então eu tinha uma presença muito grande. 9 meses depois, ela não deixou eu pegar as crianças. Passou o primeiro, o segundo mês, eu parei de depositar o dinheiro, né? E ameacei, olha, ou você deixa eu ver as crianças, ou eu não vou mais dar o dinheiro. Eu achei que seria a única solução, né? Uma pena financeira dela me devolver, me deixar eu ver as crianças. Eu peguei as crianças, depois que fiquei 2 meses sem depositar, aí ela, a contragosto, deixou pegar as crianças, e eu vi que haviam várias feridas, vários hematomas nos 2 meninos, principalmente no mais novo. E ela já me entregou afirmando que aquilo ali era alergia a mosquito, né? E como todo bom homem, hétero, trabalhador, honesto, compulsivo, tradicionalista, idiota, né? Como eu, acreditei. Né? Então, qualquer homem que você disser, olha, todo homem ele tende a violento e a violência doméstica contra as mulheres é altíssima. Qualquer homem hétero, trabalhador, honesto, compulsivo, idiota, acredita. Né? É um jargão que serve muito para as pessoas muito conservadoras. Você tem que proteger a mulher
porque o homem é muito violento. Qualquer homem vai se tornar um cavaleiro branco e vai correr para defender a mulher. 98% das pessoas que eu conheço, se você disser que uma mulher foi agredida, 98% dos homens que eu conheço vão correr para defender aquela mulher sem eles menos ter o menor conhecimento daquela relação, de quem é aquele homem, aquela mulher. Ele é capaz de até matar em defesa daquela mulher que dito está sofrendo uma agressão. Então eu não acreditava, né, que uma mulher, mãe, poderia agredir uma criança. Isso nunca iria passar pela minha cabeça. Eu peguei a criança, ela com as feridas, né, com os hematomas, levei para casa, né, tô lá, alergia, mordida de mosquito. Aí um amigo meu, né, bispo evangélico, cantor gospel muito famoso, né, ele quando viu a criança, ele falou para mim, Rashid, isso aqui não é alergia de mosquito. Isso aqui são agressões violentas. Aqui tem soco no olho, tem queimaduras. Isso aqui não é. O que depois eu fui constatar, né, tudo muito depois, né, ser o último a saber, com os vizinhos, que havia, né, queimado com colher, né, havia queimaduras de colher quente no corpo inteiro da criança. Por quê? O apartamento onde ela vivia, ali no centro da cidade, é uma janela antiga, né? A janela grande, muito devassada. Muito devassada. Os apartamentos de frente do outro bloco do prédio viam tudo. Para você ver, de 2012 a 2018, quando eu consegui ser atendido no Conselho Tutelar e pegar o livro de ocorrência, né, o procedimento que eles chamam, do Conselho Tutelar, tinham mais de 100 páginas de denúncia. 100 páginas. E as 3 vezes anteriores, né, 2013, 2016, que eu tive no Conselho Tutelar, falei o nome das crianças, o nome da genitora, o endereço da genitora, eles me disseram que não tinha nada. Né? Eu chegando lá na portaria do Conselho Tutelar, pedi informações que os vizinhos haviam me contado sobre as denúncias, e lá eles diziam, não existe aqui sobre essas crianças ou genitora nenhuma reclamação, nenhuma. Bem, mesmo assim, em 2013 foi a primeira ação criminal, né, que eu entrei na DECAV, né, a delegacia aqui no Rio de Janeiro, a DECAV, a Delegacia de Proteção à Criança, né, e o Adolescente, fiz o registro de ocorrência, o RO, e foi encaminhado a primeira vez em 2013 para o GCRIM, né? E como eu não tinha nenhuma noção à época, né, do Código Penal, de como seriam os procedimentos dentro da vara de família, dentro da justiça penal, né? Primeiro grande erro é o que a delegacia faz de encaminhar para a GCRIM uma violência doméstica contra a criança, contra a vulnerável, como está no Código Penal, né? Violência contra a criança, ela é grave, né? A lei da Maria da Penha, ela inclui a mulher junto com o idoso e a criança como uma violência grave, né? E eles encaminham para o GCRIM, né? Que no Rio de Janeiro, não sei nos outros estados, a justiça de pequenas causas criminais, né? É encaminhado para lá, como se fosse assim, uma discussão de vizinho, etc. No GCRIM, a primeira vez, fomos a conciliadora, né? Aí, no momento que eu estava de frente para a conciliadora e para o Ministério Público, o Ministério Público me deu assim uma bronca assim,
parecia um sargento de quartel, dizendo que eu estava incomodando a justiça, levando bobagens de briga de casal, né? Aí eu tirei de dentro do envelope as fotos, né, dos hematomas, né, das queimaduras do meu filho, né? Que ele já estava aqui, mas eu já pedi para ele não ficar mais, né? Porque eu não gosto de falar essas coisas na frente deles, né? Então eu mostrei, né? E eles viram que era algo grave. E imediatamente encaminharam eu e a genitora para a psicóloga do fórum, né? Então, havendo aquele absurdo de maus tratos, nós fomos encaminhados para a psicóloga, né? Quer dizer, a psicóloga iria resolver as nossas brigas e não o problema da agressão às crianças. Primeira vez. Segunda vez que me avisaram, né, o outro vizinho, porque o vizinho da janela da frente sempre mudava. Ninguém aguentava viver no prédio de frente para o apartamento que viviam os meus filhos, né? Porque era muito barulho a madrugada inteira, era um modo de vida que eles tinham assim, né? Com muita visita, muito barulho. Então, o outro vizinho me falou, olha, ela deu um chute na cabeça da criança e furou o olho da criança. Aí eu entrei pela segunda vez com RO e fui encaminhado ao GCRIM. E lá no GCRIM me encaminharam para mediação. E eu fui, né? Você sem nenhum conhecimento jurídico, eu fui para mediação. Você imagina uma pessoa, vamos exemplo, que foi assaltada, vai na delegacia, aí o delegado encaminha para a justiça encaminha para o mediador, você ir com o assaltante e a vítima, conversar com o mediador para fazer uma mediação daquele crime, não tem cabimento. Não tem cabimento. Mas, sim, não tem, mas com o meu desconhecimento até esse momento, eu conversei com a mediadora, né? E falei com ela, olha, eu gostaria que fizesse aqui um documento, uma sentença, que ela se comprometesse a não bater mais nas crianças, que eu ainda acreditava que aquilo ali poderia mudar. Mas como eu já falei, começou com ela dizendo para as crianças, quando eram pequenininhos, que eu era uma pessoa que não prestava, depois foi aumentando para agressões físicas, né? É só a ponta do iceberg, a alienação parental. Quando você não faz aquilo que a outra parte, né, do relacionamento não quer, né, automaticamente ela vai usar a criança como vingança, né, como vingança do relacionamento. Então, na mediação, no dia que foi fazer esse acordo da mediação, a mediadora, logo ao término da assinatura do acordo, ao término, na minha frente, chamou a genitora e falou assim, olha, agora que ele assinou o acordo, já está comprovado que não houve nada de grave. Porque se uma pessoa assina um acordo, é porque não tem nada de grave, né? Se fosse grave, ele não teria nem vindo para mediação. Se ele veio, né, se esse idiota veio para mediação, então é porque não tem nada de grave. Você agora tem que entrar com uma ação de calúnia e difamação, né, e pedir uma indenização de danos morais e materiais para ele. Meu porque Deus. ele... Quer dizer, durante todo o tempo que eu passei por essas 5 ações criminais que só foram para a GCRIM, durante essas 5 ações criminais, durante todo o tempo, tanto o Conselho Tutelar, né, que depois que eu fui a última vez no Conselho Tutelar e consegui ser atendido, né, por quê? Porque eu tinha um vídeo, né, em 2018, houve a última agressão, setembro de 2018, quando eu fui chegar para a visita, um vizinho me avisou, olha, a polícia esteve aqui, ela tentou
jogar o seu filho mais velho da janela, ela estrangulou a criança e tentou jogar ele da janela, né? E chamamos a polícia. Aí a polícia esteve lá, né? Evitou que houvesse a consumação do homicídio, né? Tentou a tentativa de homicídio, né? Ela parou o ato quando a polícia ficou batendo na porta. Eu peguei o livro de ocorrência do prédio, fui até o batalhão da PM, peguei o boletim de ocorrência da PM, fui primeiro ao Conselho Tutelar mostrar que realmente estavam havendo aquelas agressões. O Conselho Tutelar, novamente na portaria, disse que não tinha nada. Eu fui até um amigo meu, que é subsecretário municipal, já que o conselheiro tutelar é um contratado do município, então eu vou trazer uma autoridade municipal para ele perceber que, se não me atender, ele vai ter uma retaliação administrativa. Aí esse amigo me acompanhou. Olha só os níveis de poder que eu tive que procurar só para ter atendimento, porque eu sou homem. Não, aí cheguei lá. Tem conhecimento, e tem gente que não tem esse conhecimento. Sim, quem não tem vai ficar cego nessa situação toda. Cheguei lá, a conselheira me atendeu, aí eu falei para ela: olha aqui, ó, existe, houve o ato, tá aqui o BOPM e o livro do prédio, né? Aí ela falou para mim: não, eu atendo ela já desde 2012 e ela já foi encaminhada para a psiquiatria, né? A justiça lá já tinha dado a ordem para o Estado fazer o tratamento psiquiátrico dela. Ela está sendo acompanhada pelo psiquiatra, tem aqui todos os laudos do atendimento psiquiátrico. Quer dizer, se ela tem problema psiquiátrico e está sendo atendida, ela continua com o direito de ser a guardiã de dois vulneráveis. Eu queria saber se a sua mãe idosa, você daria para ela tomar conta. Sim. Né? Você daria a sua mãe idosa vulnerável para essa pessoa psiquiátrica tomar conta? Né? Eu não consigo entender isso. Retornei dali para ver qual seria a situação, retornei dali, mais uma vez desesperançado, né? Com um BOPM na mão, o livro do prédio, né? Com relatório, né? umas provas documentais do ocasionado. Quando eu retorno no prédio para fazer outra visita na outra semana a eles, outro vizinho me chama e diz assim: olha aqui, ó, eu tenho um vídeo da portaria do prédio que eu gostaria de te dar. Aí ele me deu esse DVD. Eu levei para casa para assistir esse DVD. Né? Alguns aqui têm essas imagens, né? Eu já passei. A genitora pegando o meu filho mais novo, né? Dessa vez com o mais novo, em fevereiro de 2018, a ocorrência da tentativa de homicídio foi setembro de 2018. Esse vídeo mostra imagens de fevereiro de 2018, é anterior. Aí no vídeo, a genitora, ela vem puxando e batendo na criança, que o vizinho relatou, né? O relato do vizinho. Olha, ela veio batendo na cabeça da criança até dentro do prédio. Eu parei na porta do elevador, né? Fiquei olhando. Ela deu um soco na cabeça dele, que a cabeça dele explodiu na parede. E ao ele desmaiar, desfalecer com esse soco, antes dele cair no chão, ela já agarrou ele pelos cabelos, que eles sempre foram cabeludinhos, né? Agarrou ele pelos cabelos e arrastou desmaiado até o apartamento dela, né? Eu peguei esse vídeo e voltei no Conselho Tutelar. Aí vocês não imaginam que nasceu outro homem
que tudo aquilo que eu acreditava anteriormente acabou. Nasceu outro homem. Eu cheguei com a certeza absoluta dentro do Conselho Tutelar que a maioria dos homens são violentos, é uma mentira, isso é uma proporção simétrica. Se existem pessoas criminosas, violentas, o percentual é o mesmo em ambos os sexos, é o mesmo. Se existe criminoso, 20% da sociedade, 20% de homens e 20% de mulheres, né? Eu já passei a desacreditar de tudo isso, entrei no Conselho Tutelar novamente, falei, olha aqui, ó, eu tenho esse vídeo que eu vou entrar com um processo administrativo contra você, né, contra você e na justiça, porque hoje eu acredito fiamente nos vizinhos, que eu achava que era um absurdo essa história, das violências que acontecem há 7 anos. Aí a conselheira pegou o livro de procedimentos dos meus filhos, abriu e mostrou, olha, já tem mais de 100 páginas. Ela mudou, a pessoa mudou, porque eu tinha um vídeo, né? A pessoa mudou. Aí ela já começou a me falar, olha, quando você vai à delegacia e dá essa queixa, ela tem que ser encaminhada à vara da infância e do adolescente, que é uma vara criminal. Não adianta ir a GCRIM, né? Não adianta ir a GCRIM, você tem que encaminhar lá. Ela me deu o relatório, né, daquela ocorrência e fez um ofício de reversão de guarda. Imediatamente ela fez um ofício, ela mudou, porque ela viu que agora tinha uma prova concreta, né, do que aconteceu. Não tinha mais como acobertar a agressora. Não tinha mais como ela, depois de 7 anos de agressões, acobertar a agressora. A ocorrência no DECAV já havia sido feita por causa da tentativa de homicídio. Mais uma vez foi encaminhado para o GCRIM, né, para o GCRIM. Eu cheguei no GCRIM com aquele vídeo e informei, olha, além da agressão, da tentativa de homicídio, né, que não é possível uma tentativa de homicídio para GCRIM, né? Além daquilo, ainda havia o vídeo que já estava nas redes sociais com mais de 3.000 visualizações. Então essa história de tudo que ocorre na vara de família tem que ser segredo de justiça é outra falácia. Isso é somente para encobrir agressores, né? Porque você não defende ninguém sem você explicitar na sociedade. Tanto que a Lei Maria da Penha e as pessoas que sofrem agressões doméstica, isso é colocado na mídia como notícia de primeiro plano. Como que uma agressão de uma criança tem que ficar secreta? Isso é um absurdo. Isso não deveria haver nunca, né? É que ela deveria ser mais informada, a agressão da criança, não ser um segredo de justiça. Então eu cheguei lá no GCRIM de Botafogo, mostrei o vídeo, entreguei o vídeo para o Ministério Público, e no dia que houve a audiência do Ministério Público, eu percebi como eles, depois que em 2018 eu já estava estudando processo penal, já estava lendo paper e livros de direito, né? Vários, né? Já estava chegando ali com uma informação muito diferenciada de 7 anos anteriores. Cheguei ali, o primeiro absurdo que aconteceu comigo foi o Ministério Público me perguntar se eu tinha advogado. Aí eu olhei para o Ministério Público e falei, sim, eu tenho, é você. Isso aqui é uma ação criminal. A ação criminal é do Ministério Público. Você está defendendo a agressora? Você tem que pedir defensor para ela.
Você está querendo pedir um defensor para mim, me oferecendo um defensor? Perguntando se eu tenho advogado? Você é o Ministério Público, você é o advogado da ação, não? Você que tem que condenar o agressor, não defender o agressor. A carroça puxando o burro. São coisas absurdas que você vai vendo no Conselho Tutelar, no GCRIM, na vara de família, né, que não tem mensuração para isso. Não tem esses absurdos que acontecem. E daí em diante, eu comecei a perceber, né, vendo entre os meus próprios colegas, professores, né, eu também sou professor da escola técnica, onde estudavam os meus filhos, né, o Instituto de Educação, né, a atitude deles. Eles sabiam já lá no Instituto de Educação que havia as agressões, que eu já havia pedido já um relatório da escola, e a diretora da escola, quando chegou lá, defendeu a mãe. Eu, quando fui reclamar dentro da escola, o professor do meu filho, né, ele teve o descaramento de dizer para mim que a culpa era das crianças, porque eram crianças muito levadas e aborreciam muito a mãe. Então, hoje eu estou aqui para declarar para vocês que de todo o meu conhecimento, dentro de governo, dentro da educação, e o que eu percebi dentro dos órgãos de justiça, é que existe toda uma organização que incentiva esses procedimentos da mulher, né? Aqui a gente fala, a mulher ela tem tendência a fazer isso por causa de problema psicológico, etc. Pode até ser, mas 90% desses casos foram orientados, foram incentivados por todo esse movimento que eles chamam, na universidade eu ouvia isso desde a minha formação na década de 80, chamado Movimento de Desconstrução da Família, que foi desenvolvido pela Escola de Frankfurt. Então, isso é um movimento político que desde a década de 60 vem crescendo e tem seus braços, seus tentáculos infiltrados na vara de família, no GCRIM, no Conselho Tutelar, conselheiras, defensoras, psicólogas do fórum, que incentivam a mulher a tomar essas atitudes, que isso não pode ser por mera ação espontânea. Como é que ela sabe tudo isso que ela tem que fazer espontaneamente? Se ela não estudou direito, se ela não faz parte de nenhum movimento social, como é que a mulher toma todas essas atitudes sincrônicas, organizadas, sempre em uma ordem linear? Elas são orientadas para isso. Eu fui percebendo entre os meus colegas professores, quando eu conversava com o assunto com eles, nós temos realmente que desconstruir a família, né? E a partir daí, haver a ruptura do casal tradicional, da família tradicional, né? Isso aí é todo um movimento que, com muita força, vocês imaginam, eu estou dentro da universidade, eu estou dentro dos projetos sociais, desde do início da década de 90. Desde o início da década de 90. E nunca ouvi falar de alienação parental. Eu só ouço falar dos companheiros sociólogos que existe violência contra a mulher, de que a família ela é algo para ser desconstruída, né? Então, muito mais a nossa percepção tem que estar olhando esses profissionais que, por motivos ideológicos,
estão dentro da instituição instruindo a mulher, e muitas vezes até o marido, a praticar violência. O marido praticar violência contra a esposa e a esposa praticar violência contra a criança. Esses são os verdadeiros criminosos que estão infiltrados dentro dessas instituições e estão instruindo ao cidadão comum, que não tem essa orientação psicológica, não tem essa orientação jurídica, social, a cometer essas barbaridades. Porque cada vez que ela era visitada pelo Conselho Tutelar, o Conselho Tutelar dava uma informação de como ela poderia se vingar mais daquele marido que estava fazendo ação judicial contra ela, né? Então é essa percepção que eu venho trazendo aqui, que é algo muito maior. Quando você defende a lei de alienação parental, você está defendendo o primeiro passo, o primeiro ponto que é incentivado por essas pessoas para desconstruir uma família. Então você estuda, você trabalha, você casa, tem a concepção dos filhos, pensa que vai ter uma felicidade, vai ter um desenvolvimento saudável dos seus filhos, daquele relacionamento que você tem, e a mulher, né, principalmente, né, que tem uma fraqueza, né, psicológica maior, para se deixar ser influenciada por esse tipo de informação, recebe essas informações de autoridades de Estado, dentro da educação, dentro do Conselho Tutelar. Isso é uma verdadeira barbárie contra a sociedade, contra a família. E quando a gente consegue ver pessoas, né, conscientes, que estudaram e estão percebendo isso, né, quando você consegue ter esse contato, você vê que a mídia, o sistema do Estado, não dá a mínima importância para vocês. Vocês não vão aparecer numa mídia mainstream, vocês não vão ser divulgadas dentro dos órgãos públicos que têm uma propaganda interna muito forte, né? Eles divulgam com cartazes dentro da delegacia, com cartazes dentro dos corredores do fórum, várias outras ações, e ninguém fala de vocês, de profissionais que estão defendendo justamente o mais vulnerável, que é a criança. Eu nunca vi um cartaz sobre alienação parental dentro de órgão público na minha vida pública de professor e de agente público dentro de programas de governo. Nunca vi. É uma coisa impressionante. Por quê? Porque o discurso deles tanto serve para uma pessoa muito conservadora, como serve também para uma feminista. Eles vão dizer para a feminista, olha, o homem é agressor em potencial. Eles vão dizer para o conservador, olha, você tem que defender a sua esposa, a sua mãe, a sua irmã, porque muitos homens, aí ó, aqui a pesquisa, são agressores. E é mentira. Se você vê a tese da Thaís Azevedo, você vê que aquela pesquisa ali, ela sempre escondeu, né, o volume de agressões que também existem da mulher. E hoje a gente percebe, ela, na maioria das vezes, é agressiva porque ela foi incentivada para isso. No momento que ela chegou num órgão público, num setor de saúde da família, onde ela encontra um agente de família, onde ela encontra um defensor público, um conselheiro tutelar, que vai lá e incentiva ela a tomar uma ação como essa, né? Pessoas que estão infiltradas nesses órgãos públicos, até na área da saúde. Eu já ouvi isso. Eu já ouvi o sistema de saúde influenciando, fazendo campanha para o cabeleireiro. Olha, isso aí no ministério, hein? Isso aí no ministério agora do governo anterior. Campanha da saúde, do Ministério de Saúde, para o cabeleireiro
quando visse que a mulher estava muito deprimida, aconselhar a mulher a ir até a justiça para dizer que ela estava sofrendo maus tratos psicológicos no relacionamento doméstico. Campanha do Ministério da Saúde, do cabeleireiro perceber se a mulher estava naquele dia lá cortando o cabelo e estava deprimida, para ela fazer denúncia de maus tratos, de relação abusiva, de violência psicológica. Então, é toda uma máquina pública contra vocês profissionais que estão aí trabalhando, estão corroborando para ajudar nossas crianças. Mas eu vou dizer, é uma luta muito difícil. O único conselho que eu dou para os rapazes hoje é não ter relacionamento, é procurar uma escola técnica, uma faculdade, desenvolver o seu conhecimento e pensar em progredir da vida. Esquecer relacionamento, que é toda uma máquina estatal contra isso, né, para destruir a família. É muita gente infiltrada. É 100%? Não precisa ser 100%, porque os que fazem isso são muito organizados e fazem um sistema de patrulhamento em cima de quem não faz. Se qualquer juíza, se uma juíza der uma decisão desfavorável para a mulher, fizer uma reversão de guarda, uma guarda unilateral para o homem, ela vai sofrer consequências fortíssimas daquelas pessoas que estão ali e não querem que isso aconteça. Vão entrar em cima dela na corregedoria, vão atrapalhar ela na progressão funcional, porque eles sabem fazer isso. Eles conhecem a estrutura pública, eles conhecem a estrutura de governo e eles sabem como destruir pessoas. Então, quem não é a favor dessas práticas é patrulhado e não tem como se defender. Então, você não vai ver nenhuma juíza dar uma decisão benéfica para um homem, porque ela tem medo desse patrulhamento. Agora, essas pessoas que cometem esses crimes, a gente tem que começar a mapear. É isso que hoje eu imagino, junto com as associações do Vinícius, da Silvana, etc., a mapear essas pessoas e começar a fazer a mesma coisa. Ir à corregedoria, ir até os órgãos superiores e condenar essas pessoas que fazem isso. Porque é muito frequente, é muito recorrente você ouvir falar de conselheiro tutelar e etc., que estimulam a mulher as formas de se vingar do antigo relacionamento. Né? Então, eu sinceramente, eu tenho muito apreço por vocês, que têm essa consciência, que trabalham nessa atividade, mas é uma guerra assimétrica. É assimétrica. Vocês são heroínas, porque o poder público está dominado e não vai deixar com que vocês tenham nenhuma vitória para frente. Desculpa se dá a impressão que eu estou desanimando os outros pais e etc., mas é a realidade. Você não tinha uma mulher que era ruim. Essa mulher se tornou ruim porque ela recebeu informações públicas que incentivaram ela a tomar essas atitudes grotescas de violência contra uma pobre criança. Então, realmente, é o meu recado nos grupos, é o meu recado aqui nas lives. A luta de vocês é enfadonha, é cansativa, muito construtiva, com um percentual muito pequeno de pais que vão conseguir ter algum resultado, mas ela é assimétrica. Não tem como reverter isso aí. Vocês veem claramente que agora na revogação da lei da alienação parental se juntaram as principais deputadas de esquerda e as principais deputadas de direita.
Se vocês forem estudar um pouquinho a estrutura política hoje no Congresso e ver quais são as deputadas que estão de frente com isso, tem a de direita e tem a de esquerda. O que sobrou para nós? Só Deus. É o meu ponto final. Só sobrou Deus. Rachid, tem tanto comentário aqui que eu não tenho, até peço perdão para aqueles que eu não vou conseguir ler. Realmente, não posso comparar história com história, porque cada um sofre e o processo ele tem que ser visto artesanalmente, como dizem as doutoras, mas realmente a sua história é de estarrecer qualquer ser humano, né? É de estarrecer qualquer pessoa que escuta. Então, eu já queria passar a palavra para a doutora Andréia. Doutora Andréia, o que a senhora pode dizer sobre esse caso e toda essa fala, né, do Rachid, todo esse desabafo a respeito da máquina? Infelizmente, somos massa de manobra, e isso não é só nessa parte, mas é em todas as partes. Nós somos massa de manobra, somos instrumentos disso, e infelizmente essa luta que vocês têm, você estava até falando isso em off, sobre a discriminação que vocês, profissionais, estão sofrendo, né? Sobre os ataques que vocês sofrem, né? Até serem comparados a pedófilos também, né? Então, eu gostaria que já a senhora também falasse sobre isso. Olha só, Rachid, não te conhecia, um prazer conhecê-lo, né, ver a sua dor, né, que é enorme. Realmente, assim, eu fiquei aqui ouvindo a sua história e pensando na história de muitos clientes, pacientes que passam, né, e eu queria saber se o mesmo tivesse acontecido e você fosse mulher. E se fosse o contrário, né? Se, na verdade, você, homem, tivesse feito o que ela fez, né? E você estivesse fazendo a acusação enquanto mulher. Já estaria preso, e seria morto pelos outros presos, que não iriam admitir nunca que alguém tivesse feito isso com criança, né? Exatamente, né? Isso, você já estaria preso, não veria seu filho há muito tempo e por aí vai, né? Então, essa diferença, essa discriminação, ela é fato, ela acontece. E aí deixa eu até dizer assim o que a própria Juliana estava falando. Nós, enquanto profissionais que defendemos a lei, sofremos este tipo de ataque, né? Então, a gente é atacada, a gente é xingada. Então, eu entendo um pouco o que você está falando, né? E isso é um erro, né? Crasso, né? De novo, homens podem ser violentos, mulheres podem ser violentas. Homens podem abusar, mulheres podem abusar, né? De novo, o olhar tem que ser artesanal, tem que ser individualizado. Só que o problema é que, né, essa massa, né, se tem, e aí você está falando de uma questão política mais ampla, nós temos as questões históricas, culturais e sociais, o velho mito do amor materno, né, de que mulher tem amor incondicional, que mulher não faz, não prejudica filhos, né? E muitos profissionais ainda compram essa ideia, né? E aí, claro, né, o que você está dizendo é que isso está dentro de uma questão política maior. E aí, assim, é grave, isso é grave. Isso eu vejo de cadeira, né? Que assim, se uma mulher hoje faz uma acusação contra um pai, contra um homem, contra um tio, né, na mesma hora ele é afastado, ele é preso, né? E aí você tá relatando uma situação onde a situação é gravíssima, né? Tinha provas, né? E nada foi feito. O Conselho Tutelar foi conivente com isso, né? Então, durante 7 anos. É uma história gravíssima, né? Gravíssima, estarrecedor, realmente.
né? Então, assim, nós temos, né, ao mesmo tempo, temos mulheres que abusam, temos mulheres que violentam, né? E muitas vezes a mulher faz isso até, né, na tua ex-mulher, nem digo, mas assim, faz a violência, muito mais a violência psicológica, que é gravíssima e é uma violência invisível, né? Ela não aparece, né? E aí é esse tipo de situação que a gente ouve, né? Então, a sentença dela foi ser tratada durante 2 anos na psiquiatria e ter que todo mês informar o laudo no GCRIM, né? Foi a sentença dela. E a sentença dos meus filhos foram não ter nem tratamento, porque até hoje eu peço tratamento gratuito para os 2, né? Que eles sofreram. Eles hoje são também, né? Tem problemas psiquiátricos muito graves. Todos que conhecem eles sabem disso. Todas as pessoas que conhecem meus filhos sabem disso. E eles não receberam essa condenação de terem um tratamento gratuito oferecido pelo Estado. Ou seja, a lei totalmente inversa, a lei totalmente a favor do criminoso, e quem é lesado vai continuar lesado e danos irreversíveis. Doutora Adriana, por favor, gostaria que você também falasse um pouco sobre essa história estarrecedora do Rashid. Eu também não conhecia a história do Rashid, né? E muito prazer, Rashid. É uma situação realmente tocante, não é? Mas não é novidade, não é? Eu ouvi atentamente, não é novidade para mim, não é novidade para o meu escritório, não é? Nós não podemos, eu como advogada familiarista, não posso ignorar a prática da violência institucional. E é engraçado porque se você colocar violência institucional lá no Google, vai achar lá que a violência institucional é praticada contra a mulher quando ela vai buscar os seus direitos. Mas a violência institucional ela não é praticada apenas contra a mulher, que também é vítima. Eu sou mulher, eu não posso ignorar, eu tenho clientes mulheres que são vítimas de violência institucional, inclusive, quando vão relatar suas mazelas e não são orientadas adequadamente. Mas é engraçado como o próprio sistema de informação traz para nós a violência institucional como algo que é praticado apenas contra a mulher, quando, na verdade, a situação que o Rashid relatou é uma situação de violência institucional desde o início. Desde o momento que ele vai relatar a situação, desde que ele vai ao Conselho Tutelar, quando ele chega à Defensoria Pública, quando ele vai ao Ministério Público, quando ele tem essa situação de buscar também atendimento psicológico, psiquiátrico para si, para os filhos, enfim. Essa situação é uma situação que, inclusive, nós fizemos ano passado um webinário, lá na UAB, na LAP, Vinícius estava lá, acredito que até, não sei se o Péricles acompanhou, e nós trouxemos o doutor Rafael Calmon, que eu quero citá-lo, é um juiz do Espírito Santo, que ele colocava para nós, doutora Andréa, e Juliana e Rashid, a sugestão de que houvesse, então, uma comunicação entre os juízes, célere, quando eu estivesse discutindo uma questão de guarda, com uma animosidade aflorada, a vara de violência doméstica estivesse discutindo aquelas questões, já fosse informada, a vara de infância e juventude, a vara criminal, você entende? Para que houvesse aí uma interlocução rápida e que trouxesse que fosse acelerado esse processo de entendimento do que realmente estava acontecendo com essa família. Veja bem, eu tenho situações de clientes no meu escritório que estão passando por situações semelhantes à do Rashid. E eu tive que me virar, desculpe o termo, chulo, nos 30, para poder demonstrar essa situação. E é aí que eu digo para vocês, Rashid, me permita, eu sei que você virou isso com muita dificuldade, mas é nesse momento que eu trago a questão da capacitação. Né? A capacitação daqueles que legislam, a capacitação daqueles que vão lá buscar entender as situações desde o comecinho, sabe? Do professor que vê a situação, que vê a criança machucada, do conselheiro tutelar que não pode ter esse ranço do patriarcado,
Quando eu falo ranço do patriarcado, não é o ranço do homem que manda, do homem que pode. Não, é da mulher que só ela ama. Não é? Porque o que ficou para a mulher? Ficou a casa, ficou a família, ficou o cuidado com os filhos. E quando ela se inseriu no mercado de trabalho atribulada, porque eu, Adriana, penso que o equilíbrio parental traz para nós uma ajuda, um equilíbrio, sabe? Um respiro. Uma ajuda não, um compartilhamento, né? Compartilhamento, como é bom saber que eu posso compartilhar essa parentalidade com aquela pessoa que eu escolhi naquele momento para ter um filho comigo. Lá, no momento né, de conceber, era bom, e agora não é mais. Então, é muito melhor para mim, é muito mais saudável para a mulher. Mas como bem colocou o Rachid, essa informação ela não chega, Andréa. Ela não chega, Juliana. Essa informação equilibrada, ela não chega. Não. A capacitação não de todas mesmo. As áreas, sabe? Nós estamos falando de alienação parental. E o Rachid trouxe a alienação parental, como ele bem colocou, a pontinha do iceberg. Ele trouxe uma situação de violência física grave. Nós estamos falando de uma violência psicológica e talvez os danos sejam muito piores do que o da violência física. E aí houve toda uma mistura no caso dele. E é muito difícil te ouvir, Rachid. É muito difícil. Eu estava aqui, sabe, vendo o chat, vendo as pessoas. Eu estava aqui incomodada, porque eu vejo isso acontecer. A violência institucional é uma situação que nós não podemos ignorar. Mas a resposta para isso é a capacitação, inclusive dos nossos colegas, dos advogados, dos psicólogos, dos conselheiros tutelares, dos professores, do legislador. Por quê? Porque se nós nos unirmos com informação, nós podemos quebrar esses tabus. Eu ouvi o seu apelo, sabe, Rachid? Olha, então, desista. Mas eu sou mulher e romântica. E eu não pratico alienação parental. E eu acredito na família como instituição poderosa, a primeira das instituições. Eu, além de tudo, sou cristã e vejo família como, sabe, como a base de tudo. Eu não posso dar um conselho como esse, mas eu não tiro a sua razão. Como vítima de instituição, de violência institucional pesada. Então, o que eu tenho a dizer, sabe, talvez a minha resposta seja até muito franciscana, mas eu acredito em capacitação, Andréia. Eu acredito em capacitação, Juliana. Eu acredito que nós podemos virar esse jogo, Rachid. Nós não podemos desistir. Né? Essa é a minha fala. Infelizmente, não podemos desistir. Pode falar, doutor. Mas capacitação do sistema como um todo, né, Adriana? Porque não adianta o psicólogo, o assistente social se capacitar, o advogado se capacitar, o juiz, o promotor não se capacitar, não haver celeridade dentro do processo como um todo, eles não, né, as áreas não se comunicarem, porque senão... Exatamente. Né? Exatamente. E acho que é isso. E, Rachid, desculpa eu falar uma coisa, assim, não desiste não de relacionamento, assim, conhece, investiga a pessoa com quem você quer se relacionar, colhe a história, entende a história, né? Eu sei que você está com muita dor aí, mas me chamou a atenção isso, né? Assim, isso é sequela de quem viveu um abuso, né? Isso é sequela de quem viveu um abuso. Então, assim, né, pode ser que daqui a um tempo, assim, só entra para conhecer, investiga quem é, colhe o histórico familiar, relações afetivas dessa pessoa. Eu não acho que valha desistir, não, né? Essa é a minha... Né, eu acho que como Adriana, eu acredito na família, tenho um pai maravilhoso, tenho um marido maravilhoso, que eu saía para trabalhar e ficava com um bebê de 2 meses em casa, então... eu acho que é isso, né? Eu acho que compartilhar sempre vale a pena, né? Exatamente. Somos, infelizmente, a nossa história ela é construída e os percalços dela, infelizmente, são construídas de fatos terríveis que nós vivemos. Eu não tiro a dor do Rachid, pois claro. Passei por dores parecidas, nem assim, a dor de não acreditar em relacionamento, não dor parecida no caso dele, mas de não acreditar. Então, é muito difícil quando isso se instala dentro da pessoa. Mas eu tenho certeza que o dia a dia, a vida vai nos reverter isso. Vai reverter esse quadro, porque pessoas boas, elas merecem coisas boas. E tem alguém muito maior que nós, que foi a última fala do Rachid, que vê tudo isso, que é Deus.
Então ele é a justiça. Ele é a justiça. Deus é a justiça e ele se faz presente, sim. Eu quero agradecer vocês. Muito obrigada. Me perdoem por estourar o horário. É porque a gente não pode interromper as histórias e as falas. Porque se eu interrompo, eu tenho certeza que eu vou deixar de ouvir algo muito importante. Não só para mim, mas para quem está acompanhando. Muito obrigada, doutora Adriana. Muito obrigada, doutora Andréia, Rachid. Mais uma vez eu vou dizer que a TV Sintoniza está aberta para qualquer atualização, qualquer manifestação a respeito da alienação parental. E estamos aqui de portas abertas, temos os contatos da gente agora. Gostaria que vocês dessem as suas considerações finais, por favor, para que a gente desse tchau para o pessoal e um até breve. Não vou dizer tchau, até muito breve, eu espero ver vocês aqui de novo. Rachid, por favor, suas considerações finais. Eu gostaria de falar para os amigos aí que lutam e estão tentando evitar a revogação da lei da alienação parental, que se foquem mais na lei de maus tratos, que a partir do momento que houve alienação parental, houve violência psicológica. Então não se preocupa com alienação parental, entra logo com um RO de maus tratos para ir para a vara da infância e da juventude, né? Alienação parental é só um pedacinho do que aquela pessoa está fazendo de mal para a criança. Entra direto com uma ação de maus tratos. Essa é a minha contribuição para essas pessoas, né, que estão aí preocupadas com alienação, mas a alienação é algo muito pequeno perto do que vai acontecer com essa violência psicológica com as crianças. Que só quem conhece meus 2 filhos sabem o que é ter uma criança, já um adolescente, né, agora 12, 13 anos, com problemas gravíssimos. Obrigada, Rachid. Doutora Andréia, por favor, você pode dar suas considerações finais? Bom, minha consideração final, só para complementar o que ele falou, assim, eu já vi bom advogado que entra como tortura psicológica, né? Então, exatamente. E assim, o que eu queria dizer é, a lei fica e a lei fica, tá bom? Eu estou disponível para quem quiser conversar, trocar ideia, tirar dúvidas, estou nas redes sociais, tá bem? E desejo o melhor aí para crianças, adolescentes e as pessoas de bom coração, né? Tá Sim, bem? doutora, depois, se vocês puderem passar para mim no grupo, as redes sociais de vocês, eu vou colocar na descrição dessa live para quem puder procurar vocês, tá bom? Aí vocês passam para mim lá no grupo. Tá bom. Agradeço o convite e a partilha. Muito obrigada, eu que agradeço. Doutora Adriana, por favor. Bom, eu agradeço, né, pelo convite, foi uma partilha realmente importante. Como eu disse para vocês, isso é constante no escritório, né, a gente acaba, não sou psicóloga, doutora Andréia, mas a gente acaba clinicando. Ah, né? Não tenho dúvida. Há um tempo atrás, eu comecei a fazer um curso aí de psicanálise aplicado ao direito de família e a gente acaba enxergando muita coisa. O Rachid não está errado na questão do formato da violência. A Lei 3.431 nos deixa esse caminho, o ECA nos dá esse caminho, a Constituição Federal nos dá esse caminho. Então, nós precisamos mesmo estar atentos a esses atos alienatórios, né? Há condição de se fazer um basta de início, é necessário ser diligente. Para quem não tem condição de contratar um advogado, existe a defensoria, acorda, observa, se autoanalisa, como bem colocou a Andréia, verifica o que você pode estar proporcionando em desfavor do seu filho, criança, adolescente, não é? A lei fica mesmo, nós temos que lutar mesmo, nós temos que brigar, nós temos que ir atrás, procurar, entender, saber. Atos como esse do doutor Vinícius de Carvalho, que foi lá, pediu apensamento, pode ser reproduzido por outros deputados. Nós precisamos nos unir, principalmente para capacitar todos, né? Eu não vou nem agora dissecar os nomes, mas todos que estão envolvidos nos conflitos que envolvem atos de alienação parental.
Se é só um pouquinho, se é o final, o que vai acontecer? Olhão aberto em cima disso tudo, não é? Eu também estou à disposição nas redes sociais, estou lá como Adriana Gomes, para falar, enfim, lá tem lá os dados do meu escritório, eu estou à disposição. Obrigada, Juliana, obrigada, André, foi um prazer compartilhar essa experiência do Rachid ao seu lado, né? Com essa fala tão equilibrada, com essa forma tão clara, tão leve que a Juliana colocou, e tão pontual como o Rachid colocou aqui o problema dele. Então foi uma experiência muito boa, eu agradeço o pessoal do chat, muito obrigada e boa noite para todos. Gente, muito boa noite, muito obrigada e até breve. Como sempre, a lei fica, sobe essa hashtag mesmo e faça jus, porque a lei tem que ficar. Tchau, meus companheiros, muito obrigada pela partilha de hoje e até breve. Tchau. Até breve. Obrigada. Gente, muito boa noite. Você que ficou aqui até agora nesse feriado, adquirindo conhecimento, você que não conhecia nada sobre alienação parental, você está aqui, assista a outras lives que a gente tem aqui, e não só outras lives daqui da TV Sintoniza que a gente fez a respeito da alienação parental, mas entre nos canais dos profissionais que falaram aqui hoje, entrem no YouTube, conversem com as pessoas que estavam aqui hoje, também nos outros dias, eu tenho certeza que muitas dúvidas serão tiradas. Nós recebemos no WhatsApp da TV Sintoniza muitas declarações de pais desesperados. Muitos pais desesperados porque se viram na situação, se viram nas histórias e nos relatos que foram contados nesses 3 dias. Então eu peço para você que, por favor, se informe cada vez mais. E você que tem um pouco mais de conhecimento, faça como eles. Partilhe do conhecimento concreto, certo, e continue subindo essa hashtag. A lei fica. Até um próximo momento. Fiquem com Deus e um ótimo final de semana e feriado. Continue usando máscara, continue se protegendo, porque a gente ainda está na pandemia. A lei fica. Tchau.